político e mesmo político. Sou obrigado a ler coisas esquisitas, como os gregos, que até inventaram a palavra democracia. É engraçado que nós fomos todos ensinados a dizer que democracia significa governo do povo. Claro, é e não é verdade. Não é verdade. Democracia significa, os gregos têm outras palavras para dizer do povo, os gregos técnicos. Quando o termo foi criado, e a realidade há 2.500 anos atrás, e já vamos ver que é uma realidade que hoje tem que voltar a ser presente, porque se deve discutir outra vez, como disse e bem, como bem, o que é o sistema democrático? Democracia quer dizer o governo das populações. Ainda hoje, na Grécia, na Grécia, na administração altamente corrupta, se chama demos, ou que nós chamamos um conceito. Demos é um tribunal, é uma população. Qual é a diferença? É que a democracia não quer dizer só o governo do povo, da massa, dos populares, quer dizer do povo organizado em populações. E o que é que um povo organizado consegue fazer? O que é que se diz que o grego inventava a democracia? Um povo organizado, uma população, uma freguesia, um conselho, consegue eleger governantes, pilotos. Governante grego quer dizer que governa aquilo que é o piloto, que segue o rumo. E qual é a diferença ainda que eles diziam que os políticos, porque para ser político bastava ser eleito, mas havia políticos que gostavam e políticos que não gostavam. E qual eram os políticos que gostavam? Eram os que cumpriam o que eles chamavam de uma empresa. Há uns termos técnicos para dizer isso. Um político qualquer estava lá para estar no poder durante o seu período eleitoral. Um político que vale a pena é aquele que tem uma empresa, um empreendimento, quer dizer que tem, diríamos hoje, um projeto, uma estratégia. E isto faz toda a diferença porque não há democracia sem liderança. E a liderança não é mandar nos outros. A liderança é ser capaz de encontrar o projeto ou a empresa que fará acontecer na sua vida. Aquele exemplo muito conhecido do presidente Kennedy, que disse em 1961, daqui a 8 anos, em 1969, nós vamos pôr o homem na Lua. Foi assassinado, entretanto, mas o certo é que em 1969 os americanos puseram um homem na Lua. Chegaram à nova fronteira, como eles disseram, os americanos têm vendido a fronteira, à procura de nova fronteira. Há até aquela piada que diz que, como os americanos não percebem muito de geografia, Deus deu-nos a guerra para fazerem no mundo inteiro, que é o lado mau, os americanos estarem hoje em dia no Afeganistão, no Médio Oriente, em todo lá. Estão sempre à procura de uma fronteira. Se nós hoje temos os telemóveis, se nós hoje temos os sistemas de comunicações, se nós temos isso tudo, foi porque houve um homem na Lua, porque foi um homem na Lua por si, parece um empreendimento um bocadinho de galão e sem grande interesse. Não! As tecnologias que foram criadas, os computadores, tudo isso, o aproveitamento dos recursos que foi canalizado para essa empresa, deu-nos um avanço social e económico. Empresa, aliás, era o nome dos nossos reis, eram aos descobrimentos. Aqueles que nós são mais velhos sabem que se chama isso a empresa dos descobrimentos. Quando o Vasco da Gama chegou da Índia, o Dom Manuel I deve ter dito qualquer coisa do género correio de pá, enfim, estou a brincar, mas a ideia deve ter ficado muito contente com o aspecto e mandou pôr a sua empresa nos barcos das armadas portuguesas, que era a Xerá Vilar, da universalidade de um povo que tinha conseguido chegar ao outro lado do mundo. Estadista é aquele que consegue consensualizar para o seu povo uma empresa, um empreendimento, que mobiliza o potencial e que mobiliza as energias, ao contrário dos políticos que fazem a gestão dos assuntos e, sobretudo, os seus próprios assuntos, que não servem o povo, mas que servem a si próprios. E nestes aspectos da corrupção, trazido aqui pelo Paulo Moraes, há também estudos, e a própria transparência, que mostram onde é que é mais normal que se instala a corrupção. Porquê é que há tanta corrupção em Portugal, como ele apontamento mostra? Há tanta mais corrupção quanto menos estratégia nacional há. Quanto menos um país tem um desígnio, quanto menos um povo tem um rumo, mais aparecem os espertos, os oportunistas, aqueles que, à falta de um rumo e de uma política, de uma estratégia nacional, vão-se aproveitando dos buracos, dos interstícios, vão
deixa-me lá fazer umas SCUT, umas PPPs da saúde, das rodoviárias e das outras todas. Nós sabemos isto porque, como dizia a Antonieta, na origem deste movimento, nós cidadãos, e estou já a terminar para não roubar tempo, está um instituto também, que existe, chamado IDP, que começou a ganhar a sua vida escrevendo um conjunto de estudos em maio de 2007 sobre o erro da OTA. Porque nós identificámos que a OTA era um monumental negócio bancável, quer dizer, interessava ao banco, aos bancos, aliás, e queriam associar, um negócio betonável, que interessava à indústria do betão, e interessava realmente a um conjunto de parasitas, como é que é juntar as árvores quando nascem os cogumelos, os saprófitas, não é? Que se aproveitam da própria seiva da árvore, mas que não interessava nada aos portugueses esse mega aeroporto, que felizmente o livro até fez o seu caminho, outras pessoas tomaram posição, e foi um dos poucos projetos megalómanos que conseguiu vir abaixo, foi esse raio do aeroporto da Horta, que não temos necessidade nenhuma dele. Portanto, nós estamos atentos de que a corrupção, um negócio inútil para o povo, lá está, para a democracia, mas proveitoso para os oligarcas, os bancos e os outros agentes e os outros políticos ao seu serviço, quando aqui foram identificados que os fazem, é isso que nos interessa. Agora, ponto final. Então, como é que resolvemos esta coisa de, na política, fazer política e democracia sem ser um partido? É um bocadinho aquela resposta que o Cristóvão Colombo deu. Como é que se consegue pôr um ovo em pé e pôr-se na horizontal e na vertical? E ele partiu o ovo e o ovo ficou em pé em cima da mesa. Não se fazem omeletes sem partir ovos. O que é preciso é que o movimento que, de acordo com a Constituição, de acordo com a lei eleitoral, ao ser tornado partido, não seja um partido como os outros, não seja para fazer mais do mesmo. Por isso, o Dr. Rangel, nós não temos tempo. Não vale a pena, nenhum dos presentes na sala quer fazer mais do mesmo. Mas então só há uma maneira de não fazer mais do mesmo. É que cada um dê o seu contributo e que acredite que tenha uma palavra e uma atitude de esperança, porque sem esperança é que não podemos viver. É essa a esperança, como teve os tais estadistas que sabem ver um pouco mais longe do que cada um de nós, é essa a esperança que nós temos de cultivar. É isso que, como nós cidadãos, nós queremos fazer despertar. Obrigado. Pegar aqui em duas questões, mas esta dos sistemas democráticos, tentar ser telegráfico. Crise financeira, aquela crise que eu falei. Nós temos também uma crise de regime político em Portugal. Nós temos uma crise do sistema político em Portugal. O poder político está de tal forma armadilhado do ponto de vista da partidocracia, que, naturalmente, não olha com bons olhos, nem o sistema facilita a própria constituição de um partido, a própria legalização de um novo partido, a própria cultura, muitas vezes está enraizada na estrutura do Tribunal Constitucional, não é de forma a facilitar o aparecimento de novos pensamentos. É exatamente o contrário. Portanto, nós temos aqui, de facto, um problema no nosso sistema democrático, que é, não está escrito na Constituição, em artigo nenhum, que esta democracia portuguesa só se faz pelos partidos que existem atualmente. Nem está proibido na Constituição, salvo partidos de extrema-direita, neonazis, etc., etc., não é para aqui chamar, nem está limitado no texto constitucional, que a democracia só se aperfeiçoa, só se reforma e só se melhora os partidos atuais do regime. Mas que os partidos do regime, naturalmente, não olham com bom, ou seja, fecham-se, não permitem a participação dos cidadãos. Por isso é que há bocado falava das chaves primárias. Não permitem, não aceitam a participação dos cidadãos. Os seus congressos e etc. são sempre muito fechados dentro da própria estrutura partidária. Quando aparece alguém com pensamento
que não olham com bons olhos. É preciso fazer algumas coisas, e isto é um trabalho árduo, não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil. Depois, mais difícil é que nós, infelizmente, temos em Portugal uma quebra de confiança. Nós desconfiamos de tudo e de nada. Nós desconfiamos todos uns dos outros. E é preciso darmos um bocadinho esse passo. É preciso criar, como dizia o professor Mano, esta janela de esperança. E acreditar que é possível. Ou seja, com aquilo que nós temos atualmente, os partidos do regime, naturalmente, que não cumpriram com as suas funções históricas, com as funções a que se obrigaram. Portanto, nós precisamos de várias coisas. Precisamos de mexer, por exemplo, ter uma visão muito clara. Quem quiser aparecer com um novo pensamento, primeiro precisa de conquistar esta confiança. Que não é fácil. Não é fácil. E depois, naturalmente, que o povo português tem que se exaltar. Exaltar no sentido de quebrar este elo de desconfiança e dizer, bem, é possível acreditar. É possível fazer diferente. Porquê? Porque aquilo que temos até hoje, aquilo que nos trouxe-nos a este caos completo. Nós hoje, aquilo que está a passar em Portugal, entristece-nos a todos nós. Entristece-nos a todos nós. Isto não é bom. Isto não é bom para a nossa vida. Não é bom para a educação dos nossos filhos. Não é bom para a nossa educação. Não é bom para a nossa organização enquanto Estado, enquanto nação. Enquanto nação, me interessa dizer se temos não sei quantos anos de história e depois temos problemas gravíssimos que afetam a nossa nação. Designadamente, estes problemas que estão a acontecer em Portugal. E provavelmente não ficarão por aqui. É preciso, por exemplo, um novo olhar sobre a lei eleitoral. É preciso um novo olhar sobre uma coisa perversa, que é o sistema, o regime de financiamento dos partidos. É preciso olhar para o financiamento dos partidos. Aí também está muitos problemas. Aí está também muita corrupção. E é evidente que não é uma tarefa fácil aparecer um novo pensamento. Mas evidentemente que as duas uma. Ou depositamos essa confiança, ou acreditamos, ou então estamos condenados a viver dentro deste situacionismo que temos vivido. Depois, deixem-nos dizer, isto também é algo que me parece extraordinariamente importante. Ou seja, a democracia, o povo português é responsável pela democracia que tem. O povo português é responsável, nós não nos podemos inquietar-nos só de 4 em 4 anos. Não é possível. E, portanto, há aqui um déficit de responsabilidade que, naturalmente, é um déficit de responsabilidade que existe entre eleitores e entre eleitos. Que existe, designadamente, eu dizia há pouco que nós temos uma sociedade civil que é frágil, muita, se quiser, em alguma perspectiva, por muitos anos de obscurantismo, por muitos anos que nos venderam a iliteracia, por muitos anos de ditadura, mas evidentemente que está a chegar o tempo de olharmos para isto e dizermos, é este o país que nós queremos? Os partidos que estão atualmente cumpriram com as suas funções? Não. Agora, quem aparece deve aparecer com uma mensagem nova. Quem aparece tem uma obrigação. Jamais aceitaria estar a discutir o que quer que seja, do ponto de vista de um pensamento político, que fosse, digamos, defender as coisas que já existem, ou um pensamento diferente, estruturado, com princípios muito bem direcionados, em que ponha no seu centro as pessoas. Se for assim, vale a pena. Se não for assim, de facto, não é possível. E, portanto, nós temos hoje um regime que precisa de alterações. Esta subversão que há bocado aqui se falava, das autorizações legislativas, em que o Parlamento está completamente colonizado pelo Governo, acontece, todos nós dizemos, é sempre bom governos de maioria. Só é possível fazer isto em governos de maioria. Em governos de maioria não é possível fazer isto. É sempre bom governos de maioria. Mas depois, o que é que acontece? Este tal princípio de separação
em que a Assembleia da República é o órgão por excelência para produzir legislação de grande dimensão, acaba por ser completamente subtraída esta fatia de competência legislativa e o Governo legisla como quer e a propósito de tudo e de nada. Portanto, há aqui algumas intoses na nossa democracia. E, portanto, tudo isto que nos está a acontecer entristece-nos. Portanto, é preciso fazer alguma coisa. Portanto, não basta dizer prendeu-se este, prendeu-se aquele. É o Estado de Direito a funcionar. Isto é pouco. Isto é pouco. O Estado de Direito deve funcionar todos os dias. Quer se prenda, quer não se prenda. E todos os dias temos que ter esta inquietação. E, portanto, não é uma tarefa fácil, meu caro, mas é uma tarefa possível. Portanto, para quem quiser, de facto, associar-se, tem que trazer um novo pensamento, obviamente, mas agora tem que existir um contrato de verdade. Porque, evidentemente, aquilo que nós estamos vivendo em Portugal, que é faz uma campanha eleitoral, com um determinado programa, e diz que faz determinadas coisas e que quando se toma o poder faz exatamente o contrário, evidentemente isto também faz mal à democracia. Isto faz mal ao grau de confiança. E por isso hoje é que os cidadãos não se revêem nos políticos, não confiam nos políticos. E deixe-me dizer uma coisa, não lance aqui um anátema sobre a política. A política é uma arte nobre, fundamental, decisiva. Não lance aqui nenhum anátema que todos os políticos são corruptos, nem de perto, nem de longe. E, portanto, a democracia, o grau de escrutínio que o povo deve fazer, é exatamente fazer esta peneira. E saber quem é e quem não é. E quem não é deve ser responsabilizado. E quando julgo que isto pode ser feito, se quiser, por via do processo legislativo, pode ser feito, embora não gostasse, devo dizer, porque senão depois vêm dizer aí está a República dos Juízes. Aí está o princípio justicialista, ou seja, podia ser feito por via da ação da justiça, atuar e responsabilizar, ou seja, entre como meter na cadeia, quem tem que meter na cadeia. Mas esse não é o sistema de melhoramento do nosso regime democrático, não deve vir por aí. Portanto, precisamos de facto de uma sociedade civil muito forte. Relativamente à questão da inviolabilidade da casa de família. Eu gostava de pôr no contexto. Quem é que pôs essa? E era no contexto da situação do país, da situação de conjuntura de crise económica.